Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. A temática dessa live é uma temática muito séria. Eu vou falar com vocês sobre racismo, depressão e suicídio. É um assunto bem pesado e longe de, sei lá, de querer causar ou de querer muita coisa. É uma live que não vai me render financeiramente nada, porque ela vai para o YouTube depois. E a gente não ganha dinheiro monetização uma vez que fala de temas pesados como esses. Então, essa live é importante. Bom, é, tem muita gente que segue meu canal, muitos pais de aluno, muitas pessoas que acreditam no meu trabalho e eu agradeço muito a Deus por isso, que credibilizam e elas me acompanham, elas assistem, elas dizem, Kaique, eu sei da vida do meu filho, eu sei que meus filhos estão vindo aí, eu sei como é aí esse canal. E eu sou muito grato por essas mães, por esses pais que têm esse respeito, esse carinho comigo. Então eu me sinto na responsabilidade como uma pessoa que tem uma rede social, que tem uma voz na internet, que é associado com a Rússia. Não estou me achando representante da Rússia, que a Rússia é enorme, é isso. Mas, Hilda, oi minha querida. Aí uma linda, uma mamãe já aí na live, tá vendo? Mas eu acho que esse tema é muito importante para que as pessoas entendam como é a situação aqui. Bom, eu acompanho muitas redes sociais e e daí eu fico vendo o que os brasileiros falam. Eu fiz um vídeo recentemente sobre a questão do corona. Esse vídeo teve um pouquinho de polêmica, eu tive um probleminha. Alguns brasileiros não gostaram de algumas coisas que eu falei, mas eu quero deixar muito claro, gente, não é nada pessoal com vocês que não gostem. Não é mesmo, mas é uma coisa que infelizmente eu preciso fazer. E eu tava vendo uma digital influencer, uma pessoa digital influencer que trabalha nas redes sociais, e ela comentou algumas coisas sobre a vida na Rússia, em especial em Vladivostok. E como eu moro em Vladivostok, e eu sei que os pais assistem meu canal, e eu acho importante eu ter que esclarecer, tem coisas que eu não consigo ouvir e não rebater. Não é rebater, não argumentar. Então, a partir do momento que você na rede social você fala uma coisa, você joga para um público. Então, esse público tem também o direito de ou responder ou dar a posição que tem com relação ao tema. E eu ouvi falando algo do tipo assim, que aqui na Rússia, né, aqui em Vladivostok, era que era perigoso, né, que o pessoal que era racista, que o pessoal não gostava os russos, né, não gostavam de estrangeiros e várias outras coisas eu ouvi. Só que assim, eu não sou negro, eu não tenho cabelo crespo, não tenho nem cabelo, eu raspo minha cabeça. Então jamais estou me colocando aqui no lugar de fala de alguém negro. Eu não sou mulher, então eu não estou me colocando no local de fala de uma mulher, porque é, eu não posso falar por essas pessoas. Eu não posso dar uma certeza. Ah, não existe preconceito, que eu estaria sendo hipócrita. Existe preconceito sim na Rússia. Existe preconceito no Brasil. Os Estados Unidos que vem do sonho americano, que é um país que a gente entende que é livre porque assiste o cinema, vê a música e tal, é um país muito preconceituoso, homofóbico, xenofóbico e por aí vai. A Rússia não poderia ser diferente. A Rússia também tem tudo isso que você ouviu. Só que a gente tem que dar a César o que é de César, é um ditado, né? É uma passagem bíblica, e dar a Deus o que é de Deus. E a gente tem que pontuar algumas coisas. Eu tô aqui há 1 ano e 5 meses. Vamos começar pelo racismo. Aqui na Rússia, o termo usado para uma pessoa escura é preto. Porque o contrário do branco é o preto. É o que deveria ser no Brasil. A cor negra tem uma questão histórica que não é tema para outro vídeo, é complicado até explicar. Mas já é uma questão de racismo chamar o negro, enfim, de negro, porque negro é uma palavra antiga que tem toda uma explicação que é associada a coisas ruins. O certo seria preto, porque o contrário de branco é preto. Só para vocês entenderem. Então, quando o russo trata de alguém de cor escura, não trata como nós brasileiros, negro, moreninho, trata como preto. Eu sou, no Brasil, considerado moreno. Eu aprendi que eu sou pardo,
porque eu não posso nem me colocar no local na posição de uma pessoa negra, porque eu tenho privilégios e eu enxergo isso, eu entendo que eu nunca sofri racismo, eu nunca sofri no Brasil alguém me chamar, ai, seu pretinho, ou eu passar por alguma situação de constrangimento ou vergonha, ou ser maltratado pela minha cor. Se eu levantar uma bandeira dessa, eu vou estar sendo hipócrita e tomando o local de gente que sofre com isso, e que não é meu caso. Eu tenho, perante a sociedade, infelizmente a sociedade é muito hipócrita, e eu tenho esse local, entre aspas, de privilégio, porque eu sou pardo. Então, tipo, quando eu vou para algum local de emprego, para algum local onde eles exigem, que é alguém de boa aparência, quase sempre alguém de boa aparência, infelizmente, a sociedade dificilmente coloca alguém de cor preta mesmo. Coloca sempre mais claro e é uma questão que está enraizada no Brasil e é um lixo isso, infelizmente. Então, mas ainda assim, ainda eu sendo uma pessoa parda, ainda eu sendo uma pessoa morena, aqui na Rússia, quando alguém comenta da minha cor, eu já ouvi um elogio do tipo assim, uma mulher chegou pra mim e falou: "Nossa, que cor preta bonita você tem". Porque para um russo, eu não sou branco. Aqui a leitura de branco é outra coisa. Morena é, na verdade eu sou latino, mas quando alguém não me reconhece como latino, olha a minha cara e não sabe de onde eu sou, então vai falar da minha cor preta. Sendo assim, eu já ouvi, eu já ouvi uma vez uma senhora na rua, soltou uma do tipo assim, ela me falou, ah, coitado desse menino, dessa criança, me chamou de criança, é dessa criança, eu acho que a mãe dele, comprou ele de escravo. Já uma vez falaram isso, mas essa foi, em 1 ano e 5 meses, foi o que eu ouvi aqui, de uma senhora muito velhinha, não justifica isso, mas foi a forma que eu vi. Quando eu morava no Brasil, bem no começo, lá em 2012, lá em 2013, eu tinha medo de vir pra cá, que eu achava que eu ia sofrer racismo, que eu ouvia os brasileiros falar de uma forma, que eu achei que até eu, mesmo da cor que eu sou, eu iria sofrer racismo aqui. E quando eu cheguei aqui, eu vi que é muito diferente. Então, pontuando, eu vi uma influenciadora falando com relação ao racismo, que os professores não gostavam dos alunos, que eram muito xenofóbicos e tal. É uma coisa muito delicada para se dizer isso. Lembrando que a universidade aqui tem pessoas de cor preta, amarela, todas as cores, né? Branca, enfim. Mas o número de africanos por que que eu vou citar a nacionalidade? Porque a maioria das pessoas que estão aqui de pele preta são pessoas que vieram da África. O russo aqui ele é muito branco, então não tem. E as outras nacionalidades que vêm, como Inglaterra, França, Canadá, eu nem preciso dizer. Raramente vai vir alguém desses países de cor preta. Então, aqui tem bastante. E aqui tem pessoas com cabelo crespo, amigas minhas. Vou falar de amigas minhas. Vou falar de gente que eu tenho intimidade, para não estar citando o nome de pessoas que eu não tenha tanta intimidade e não gostarem. Eu tenho uma amiga chamada Thaís. Ela voltou pro Brasil, ela não tá aqui no momento. E ela voltou por questão de saúde, algo pessoal dela. E ela tem um cabelo maravilhoso, cacheado e cheio. E ela fazia muito sucesso aqui por causa desse cabelo cacheado. O pessoal assim achava a coisa mais linda, falava. Eu tenho a Tayane, que é outra brasileira que tem um cabelo cacheado. Aqui, se eu não me engano, o cabelo da Tayane é um pouquinho puxado pro crespo, porque tem os tipos de cabelo, eu não entendo te dizer nomenclatura de cabelo, né? Mas ela tem um cabelo cacheado, puxado pro crespo. E ela aqui fala, Kaique, meu cabelo faz sucesso aqui, tipo assim, as pessoas adoram. Ela acabou de entrar, só foi falar nela, ela entrou. Aí ela falou pra mim, Kaique, meu cabelo é cacheado, como eu falei, puxado pro crespo. E ela disse, nossa, meu cabelo faz sucesso aqui. Tayane, beijo, tô falando de você. É você sim, maravilhosa. Então, aqui existe racismo, existe preconceito, existe xenofobia, não na medida como as pessoas falam, não na medida como muitas pessoas falam. Então, é perigoso as pessoas falarem coisas e generalizar e colocar tudo numa bolha. Então, tem alguns brasileiros aqui que gravam coisas que eu acho que quando chega no ouvido dos pais que estão no Brasil, é,
deve preocupar muito. Espera, um beijo pra. Falaram que. Aqui falou meu cabelo é ondulado e os russos já acham o máximo. Falaram, Kaique, comecei a estudar russo, tenho visto seus vídeos, virei fã. Muito obrigado. E por debaixo dos tapetes, minha querida amiga. Gente, segue esse Insta aí, ó, por debaixo dos tapetes, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Mora na Suíça. E o que eu tô fazendo hoje de vídeo, agora falando essa realidade, eu aprendi muito com ela. Bater a real assim e agradeço a Deus por isso. Beijo, minha amiga. Amo você. Clau. Seguindo a linha de raciocínio. Aí, é, nessa live que eu vi, a pessoa falou sobre racismo. Então, assim, a gente tem um grupo aqui, que é o Aris, que é o grupo dos russos, que é como se fosse a atlética da universidade, e tem as atléticas dos países. Cada país tem sua atlética. Só que no setor internacional, uma das pessoas que, se eu não me engano agora, ele é um dos vice, o nome dele é Eric, e ele é de algum país da África. Eu não sei o país agora. Ou seja, ele é vice-diretor do Internacional e ele é africano. Kaique, por que você está citando isso? Porque um país, uma universidade, como eu ouvi brasileiros dizer aqui, que odeia negros, uma universidade que odeia estrangeiros, ter uma pessoa da África em uma vice-liderança já fala muito que já, a conta já não bate. Eu sei que tem gente que vai assistir e vai dizer, eles fazem isso só para não dizer que é racista. Eles fazem isso só. O russo não tem isso, não. Quando o russo é racista, ele fala na sua cara. Se um russo for racista, pode ter certeza que ele vai olhar para você e vai dizer, odeio gente preta. Eles vão falar, eles não vão arrodear, eles vão chegar e vão bater a real pra você. Se você for gay, eles vão olhar pra você e vai dizer, detesto gay, gay tem que morrer. Russo não tem esse meio pano, russo não tem esse meio termo. Se o russo não gosta de uma pessoa da nacionalidade, de uma cor, de uma sexualidade, de alguma coisa, o russo vai bater a real e vai dizer. Então é diferente de Brasil. Que brasileiro bota que a gente tira nas novelas do Brasil, por exemplo. A pessoa de cor preta no Brasil, eu tenho 34 anos, então eu acompanhei muita novela. Por muitos anos na Rede Globo, preto na Rede Globo era empregado doméstico. Quando uma pessoa de cor preta ganhou destaque na televisão, começou a passar a ser protagonista, foi Thaís Araújo. Aí ela fez uma novela com nome super racista que se chama A Cor do Pecado. Traduzindo em miúdos, a cor de quem a gente olha e tem vontade de fazer sexo. Porque é isso que a novela queria deixar claro, que ela era a cor do pecado, né? E isso é um racismo bem velado, porque tentou botar ela de protagonista ali, tudo tal. Quando você vê o teor da novela, você sente que tá ali o racismo nem explícito. Então, quando alguém vem e fala uma coisa dessa com relação aqui a Fefo, por exemplo, eu fico muito triste. Porque, assim, aumentam as coisas de uma forma que é muito louca. Aqui eles só não falam por medo da justiça. Se não fosse isso, mesmo diziam na lata, na Suíça, né, minha amiga? Aqui eles não têm medo de justiça, não, eles falam. Infelizmente, eles falam na lata. Mas, por incrível que pareça, sabe, minha amiga, eu tava comentando. Aqui não é como as pessoas falam. As pessoas falam que. Eu tava vendo uns vídeos de alguns brasileiros tal, dizendo que aqui racismo. Você vendo os vídeos, você fica horrorizado. Uma mãe, um pai não manda um aluno pra cá. Um aluno não vem pra cá com medo quando vê algumas pessoas se comunicar com relação daqui e comunicar de uma forma que não é legal, que não é tão verdade, tá? Tem umas verdades, mas que no contexto sai da linha. Enfim. Então, com relação ao racismo aqui, eu não vi caso nenhum em 1 ano e 5 meses de alguém da cor preta ter apanhado aqui. Existe uma coisa aqui que eu já percebi, os russos não sabem muito lidar. Como assim? Quando tem as pessoas da África ou brasileiros de pele mais escura, eles olham muito. Eles tiram foto, às vezes já pediram para tirar foto. Eles dão em cima. Também há uma sexualizaçãozinha aí com relação à cor também. Eu posso falar por mim, vou falar a experiência minha. Já fui muito sexualizada aqui. De estar embalada, mas também tá embalada, né? Local onde rola bebida, tudo. Aí a galera vem primeiro pela cor e pela barba, pela aparência, deles acharem exóticos, passar a mão, vir conversar, e quando sabe que é brasileiro, tipo assim, já tentaram me beijar, já passaram a mão em tudo que vocês imaginarem aí e tal, mas eu tava num ambiente bem propício, não que justifique, mas eu tava embalada, onde tem bebida, onde o povo vai pra pegação, e eu tava lá no meio e a pessoa achou que tava disponível, mas pra isso existe não, né? Bom,
Perigo também de algo mais do que isso não tem, não. Aí, é, esse ponto, sim, ele existe. Mas com relação à cor, eles não sabem muito. E eu tiro pelas crianças. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uns 3 tons mais escuros do que eu sou agora. Eu tô branco comparado ao o que eu sou no Brasil. E eu lembro que quando eu ia pro supermercado, as crianças de meses, né? As crianças de. Ou meses não, de 2 anos, 3, criancinha pequena, ficava assim, ó, de boca aberta, e eu passava ela. Elas olhavam. Criança, pra mim, explica muito esse reflexo que os adultos têm. De quê? As crianças não tinham medo de mim, as crianças não estavam horrorizadas comigo, mas na vista delas, eu sentia que era algo do tipo, meu Deus, que diferente. Acho que as criancinhas pensavam, meu pai não tem barba, meu pai não tem essa cor, meu tio não tem essa cor, meu avô não tem essa cor, ninguém na minha família tem essa cor. Que homem estranho é esse? Que homem diferente é esse? Isso eu tô tentando imaginar o que passa na cabeça da criancinha. E eles ficam. E algumas criancinhas riam pra mim e brincavam porque meu rosto chamava atenção, a minha cor chamava atenção. Então, muitos russos adultos, quando vêm, aqui sem sol muda muito, né, minha amiga? Muitos russos veem a nossa cor e chamam atenção, mas isso não significa que sempre vai ser racismo. Tanto que eu tava no KFC, eu tava comendo, a mulher parou, ela tava limpando o chão, ela parou o serviço dela, chegou e me fez: Você é da onde? Aí eu falei: Ah, eu sou do Brasil. Ela disse: Nossa, que cor preta bonita você tem. Então, não foi um racismo, chamou atenção. Então a gente tem que pontuar. Mas tem gente que bota tudo num pacote e aí já fala um monte de coisa, enfim. Agora vem o segundo ponto, que é mais delicado ainda, que é com relação ao suicídio. Nessa mesma live, eu ouvi um brasileiro falar que o índice de suicídio é enorme aqui na universidade, né, aqui na Rússia, mas a pessoa estava falando da universidade e depois passou para a Rússia, ficou muito parecendo que as pessoas que estudam aqui, que entre os estudantes aqui, o número de suicídio era muito grande. Se tiver algum outro dado, algum outro número, alguma coisa, podem mandar para mim os links, que eu vou fazer questão de ler tudo tal, mas eu, durante 1 ano e 5 meses que eu presenciei aqui, eu vi 2 casos de suicídio entre russos. Um caso foi um aluno que tinha tentado se matar uma vez com remédio. Ele tomou o remédio, não morreu. Aí chegou os médicos, salvaram ele. Aí na segunda vez ele sabia que o remédio não ia dar certo, então ele pegou, colocou um saco plástico na cabeça, colocou um gás na boca e ele se matou. Eu não vou dar detalhe como foi, porque se tiver alguém que tem depressão tudo assistindo, não é bom estar ouvindo essas coisas. Mas ele se matou. Da segunda vez ele conseguiu se matar. E o segundo caso foi um aluno que caiu da janela. Ninguém sabe se foi suicídio ou o que que aconteceu. O acidente. E esse é muito na dúvida, porque quando puxar o histórico dele, diferente do primeiro caso que o menino tinha depressão, tinha terminado com a namorada, ele estava muito mal e ele não se socializava. Esse tinha um quadro, um pré-requisito para suicídio. O outro estava noivo, estava bem, ninguém sabia por quê e aconteceu. Então eu soube de 2 casos. Nenhum deles foram brasileiros, nenhum deles foram estrangeiros. E agora eu vou falar uma coisa que eu sei que quem ama a Rússia, que quem gosta do meu canal vai ficar chateado comigo, mas é preciso dizer. A Rússia, para quem é russo, é um país difícil. Meus amigos russos não gostam daqui muito. Eles reclamam, eles reclamam das condições de vida, eles reclamam da forma política com relação à Rússia. Eu tenho um amigo que falou para mim, Kaique, eu amo o governo na questão da política externa, mas na política interna eu não gosto. Então eu tenho alguns amigos que vêm novos, gente jovem desabafa. O russo em si, ele é propício a ser depressivo. Dobre den, Everton. Eles são propícios a ser depressivo. Eu tenho amigos que já falou pra mim, eu não tenho perspectiva de futuro. Eu com meus 40 por aí eu vou morrer. Eu digo, não, cara, por que você vai morrer? Você é jovem, você tem todo um futuro pela frente. Então, eles têm esse, como é que eu falo? Esse pé na depressão. O clima não ajuda. A questão deles, isso eu tô replicando e repetindo o que Russo me diz. Para estrangeiro,
você pai, você mãe, você aluno que está aí no Brasil e quer vir para cá, para estrangeiro, a nossa vida comparada à vida do russo é muito diferente. Porque, primeiro, o russo, muitos aqui não têm dinheiro para pagar para estar estudando aqui na FEF. Já para gente que é brasileiro, que não precisa nem ser rico, já consegue estudar aqui. A cotação da moeda é um por 14, um por 15, um por 16. Tipo, R$ 1 são 16 rublos. Quando o rublo tá em 16. Beijo, minha amiga. Vá com Deus. Obrigado, viu, por ter assistido. Fico muito feliz de ver você por aqui, viu? Amo você de coração também. E vamos gravar um segundo vídeo, viu? Então, a cotação é muito diferente. Então, a vida é pesada. A vida aqui é difícil. Não é uma vida fácil pro russo. Pro estrangeiro, eu já vi caso de gente com depressão, sim. E é uma coisa até interessante. Eu não vou citar o nome dessa pessoa, porque é uma pessoa que é próxima a mim, estuda aqui, ou estudava, ou enfim, vou deixar no vácuo essa linha. É... Então, eu conheço gente aqui que toma remédio controlado. Prestem atenção no que eu vou dizer. Abram bem os ouvidos para não interpretarem como quiserem, para interpretarem como eu estou falando. Eu conheço gente aqui que toma remédio controlado de ansiedade, pessoa que já teve depressão e que já teve crise tipo de pânico. O tempo que essas pessoas estiveram aqui, estou falando de gente ao meu redor, gente próxima a mim, que estuda na FEF. Essas pessoas nunca tiveram uma crise de ansiedade aqui. Gostam do povo russo, gostam da universidade. Enfim, são pessoas que vieram de coração aberto, são pessoas que vieram abertas para estar aqui e que entendem, enfim. Mas eu conheci também pessoas que voltaram por ter depressão, mas aí também se isolavam, não andavam com as outras pessoas, não gostavam de russo, não gostavam de idioma. Então é muito relativo, eu não posso pegar minha experiência pessoal e transformar em uma verdade. Então, quando eu ouvi dizendo que o índice era alto de suicídio, eu pensei, que índice? Da onde saiu essa estatística? Baseada em quais alunos que estão se matando? Eu não conheço nenhum estrangeiro que se matou, nem brasileiro, e que Deus ajude que não se mate. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, mas muito cuidado mesmo com o que a gente ouve. E além disso, é, eu também vivo, né, aqui, moro aqui, e eu vejo que, recapitulando, que a diferença dos brasileiros que moram aqui para os russos no humor, na questão mental, na questão psicológica, é pesada a universidade, é, porque você vem sabendo, vem com outro idioma, russo é rude na fala, a fala do russo você não entende de começo. Não é que é rude na fala, é uma fala dura. Hoje eu fui com a menina fazer uma inscrição, ela veio estudar, e ela falou com a diretora, uma fofa, a Iana, do Departamento Internacional, né, de Línguas. E Ana foi super fofa, sorriu. Ela disse, nossa, Kaique, como ela é risonha, como ela é fofa. Aí ela teve essa experiência boa. A mulher que trabalha na recepção da faculdade de língua aqui, quem estuda aqui, eu tô falando da loura, né, da série, não, tem uma bem burrada, e tem uma loura que ela é um doce, dá vontade de pegar aquela mulher, botar no bolso e levar pra casa, ela é maravilhosa. Aí ela disse, nossa, que povo simpático. Já quando a gente veio fazer um contrato aqui, pegamos uns russos um pouco mais sérios, mas ainda legais, mas a gente chegou no setor com a senhora, e eu fui conversar com ela, aí falei assim, ó, esse setor, aí a senhora olhou pra mim e falou, não precisa conversar. Eu me calei na hora. Tô na casa deles, tô na universidade deles, porque russo é muito assim direto. Então, se a pessoa é muito sensível ou tal, venha preparado com o psicológico, porque tem russo que vai ser bem rude e tem russo que vai ser rude, sim, com você. Mas muitos brasileiros pegam experiências pessoais ou a visão pessoal e jogam. E agora eu não tô falando em um em específico para que não fique com raiva, ah, foi indireta a fulano, não. Não. Não, pelo amor de Deus. Mas alguns brasileiros, por exemplo, aqui, que vão embora ou que querem ir embora, não gostam, tentam convencer outros. Eu já conheci gente de que quando foi embora, é uma amiga minha, talvez ela fique chateada, mas ela entende que eu amo, que eu amo ela, você sabe que eu tô falando de você agora.
Mas é verdade, ela foi embora e no período que ela foi embora, ela tentou convencer alguns outros brasileiros de ir também. Isso é normal do ser humano, muito ser humano é assim. Acho que ela tava na hora nervosa, sei lá. Tentou conversar com mães de alunos também, pra ver se a mãe, sei lá, talvez convencesse a filha de ir embora também. Isso é um reflexo muito comum dos brasileiros que vão embora ou que querem ir embora daqui. Eles têm experiência ruim, ou talvez passaram por algum preconceito, ou acharam que passaram, ou viram alguém que passou, enfim, é cada um com sua vida. Mas eles não se conformam em ir embora ou querer ir embora, mas eles tentam convencer outras pessoas de ir embora. Lembrando que esse caso da pessoa que foi convencer foi uma amiga minha, uma pessoa que eu gosto. Para quem estuda aqui, não pensar que eu estou dando indireta, não. É uma pessoa que eu vivenciei, que eu ouvi ela conversando por telefone. Eu estava do lado da pessoa que ela estava conversando. Enfim. Então passa a situação assim. Eu caí, que agora eu vou falar da minha vida. Não tô falando que aqui não tem. Eu nunca sofri uma coisa séria de racismo. E de xenofobia também não. Eu nunca levei um tapa aqui na Rússia por causa disso. Você é estrangeiro, sabe, vou te bater. Já tive uma experiência de um rapaz gritar. Ele achava que eu era muçulmano e ele falou: volta pro seu país. Porque aí já é tema de outro vídeo. Eles não gostam muito de algumas nacionalidades que estão aqui. Sim, e nacionalidades muçulmanas. Talvez eu me prepare mais e fale em algum vídeo, explique o porquê, explique tal. Inclusive tem um pessoal aqui que eu brinco, eu como nordestino, eu digo, gente, eu me identifico muito olhando o povo do Uzbequistão, por exemplo. Aí eu digo, para mim os uzbequistaneses aqui em Vladivostok são os nordestinos em São Paulo. Eles pegam subemprego, muita gente tem preconceito com eles. É a mesma situação. Tipo, e eu já morei em São Paulo 6 meses, antes que alguém diga, ah, eu morei, então eu ouvi umas coisas assim, sabe? Enfim. Mas também São Paulo no ai, mata, nordestino, tô dizendo isso não, gente, pelo amor de Deus, eu adoro São Paulo. São Paulo é minha segunda casa quando eu vou pro Brasil. Então, voltando ao assunto. Ah, o índice, opa, Alex pelo Nordeste. Acabo de falar do Nordeste, o nordestino sentiu o cheiro, ó, e veio como imã. Sigam esse Insta aí também, eu conheço, ó, de boa. Beijão, meu querido Alex. Ele é sangue, né? Sangue, sangue. Pessoal inteligente, sigam, 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 que vale a pena esse Insta. E o Vani, meu amigo. Olá, meu amigo, como estás? Bueno, gracias por estar aqui vendo mi vídeo. Y yo creo que puedes comprender cuando yo empiezo a hablar en portugués, porque tu hablas bem também. Voltando. Isso é uma coisa muito séria que vocês têm que ficar. Então, minha experiência, eu tive essa, mas eu nunca apanhei aqui por ser de outro país. Nunca sofri algo pesado por ser sei lá, mais escuro do que os russos. E é muito sério essas coisas. Agora eu vou entrar em outro ponto. Antes de fazer essa live, eu fui pra internet. Oi, menino lindo. Só pra te cumprimentar. Obrigado, meu amigo. Lindo é o senhor, lindo é você. Aí, antes de entrar aqui, eu fui dar uma lida em alguns tópicos e eu vi sites como o Ecodebate, Mega Curioso, Globo e Exame Abril. E eles falaram: beijo, bom trabalho, meu amigo. Vá com Deus. Obrigado, viu? E esses sites colocaram os países que têm um número elevado de suicídio. Em algumas estatísticas, a Rússia está em segundo. Em algumas outras estatísticas, a Rússia não está e o Brasil está em oitavo. Então, eu não sei, baseado em quais dados, quais as informações para julgar os países de número grande de suicídio. Mas, assim, eu não sei te dizer se a Rússia está em um patamar muito alto entre o segundo, mesmo ou o primeiro. Acredito que deve ter, sim, principalmente em regiões. Aqui em Vladivostok, eu sinto um descontentamento das pessoas. Os russos sentem que o dinheiro daqui é muito mandado para Moscou e Vladivostok precisa de uma atenção maior. Eles são mais depressivos, os russos são sim mais tristes, mas eu não sinto para vocês como eu já ouvi. E eu vou terminar essa live aclarando uma coisa para você. Pai, mãe, pessoas que querem vir estudar na Rússia, podem vir sim sendo negro, podem vir sim sendo gay, como eu já entrei nesse assunto, sendo lésbica, podem vir sim sendo de pele mais escura. Gente, as pessoas falam muita coisa de Rússia,
Só que muita coisa é mito também. Eu em 2012, 2013, eu tinha medo de. Olha que coisa, quando eu lembro, eu ouvia tanto alguns brasileiros pontuarem coisas que nem tinham vivido até, que eu tinha medo de vir pra cá e de sofrer racismo. Olha o ponto. E mesmo eu, que como já falei, não tenho cabelo crespo, que não sou uma pessoa de cor preta mesmo, eu tinha medo de chegar aqui e apanhar. Então, às vezes eu falava para as pessoas um discurso, não venha, não tem tal. Mesmo com alguns amigos dizendo, Kaique, não tem, pode vir sem medo. Eu dizia isso, mas no fundo eu tinha medo quando eu estava no Brasil, porque eu via muita coisa. As pessoas tocavam terror sem responsabilidade nenhuma e sem empatia nenhuma de quem estava ouvindo. Agora que eu tô aqui, vivendo há 1 ano e 5 meses, eu digo, gente, é muito diferente do que dizem. É muito diferente. E a FIFO, repito, em Vladivostok, pode vir. É puxado, vai ter professor que você vai ficar assim, nervoso. O idioma vai te pegar de um jeito no começo que você vai ficar assim, meio acuado, mas faz parte de morar no exterior, tá bom, gente? Então eu precisava fazer esse vídeo, eu precisava esclarecer algumas coisas, que eu tenho um canal sobre a Rússia, eu tenho uma voz dentro desse povo, ainda que não seja um canal gigantesco. Eu tenho mães, eu tenho pais, eu tenho irmãos, amigos, pessoas que acompanham o meu canal, acreditam no meu trabalho, gostam quando eu venho e abordar pontos ruins e pontos positivos. E o que eu estiver vendo sobre a questão do suicídio, até vou deixar muito claro. Eu não fiz o vídeo antes, quando soube dos casos de suicídios, porque foram 2 casos de russos. E também o YouTube penaliza os vídeos assim, né, que falam de temas pesados como esse. Então foi algo assim que a vida do russo não afeta tanto a vida do estrangeiro, porque o estrangeiro anda entre estrangeiro, recebe o dinheiro do Brasil, paga um aluguel baratíssimo. O aluguel para um russo aqui, um apartamento é 40 e 50, 60 mil rublos. A gente estrangeiro paga 4 mil. Olha a diferença. 60, 40 para 4. Então, uma pessoa que tá. Eu tenho um amigo russo que o salário dele é 42 mil rublos. Então, ele mora com alguém ou mora em um quartinho. Imagina como é a vida da pessoa apertada. E você, como estrangeiro aqui, você está luxando comparado a eles. Então, a pressão psicológica, a pressão social, o que acontece com o estrangeiro aqui não é o que acontece com o russo. Então, a pretensão de um russo ser propenso a um suicídio é muito maior, porque eles já têm essa vibe deprê, eles trabalham pesadíssimo, eles ganham pouco, o custo de vida aqui é alto. Mas o estrangeiro não vive na condição que um russo vive. Inclusive, é, são muitos pontos, gente. É muitos pontos. Eu acho de uma maldade a gente não falar esses pontos, porque passa uma imagem muito diferente. Então, você que quer mandar seu aluno, não tem brasileiro se matando aqui não, viu? Se suicidando, não tem estrangeiro fazendo isso aqui não. Se tem casos de estrangeiro, eu não conheço. E de brasileiro eu não vi nenhum, graças a Deus. E com fé em Deus não vai ter. Mas é isso, gente. Então espero que eu tenha esclarecido vocês. E talvez em breve eu volte sim com outro vídeo. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.